Boa tarde, pessoal. Sair de trás do púlpito aqui, senão não vai aparecer, né? O objetivo da palestra é falar um pouquinho sobre o modelo e a maneira como está se lidando com a segurança de software na grande maioria das organizações. Não dá para generalizar, mas é o que a gente tem visto no mercado quando se fala de segurança e desenvolvimento de software. A primeira coisa que eu falo é o seguinte, questionar é preciso. Por que questionar é preciso? Porque o mercado acaba entrando numa aquela rodinha de hamster, né? Ele acaba fazendo sempre da mesma maneira e sem que haja uma evolução e muitas vezes no questionamento. E um questionamento interessante que aconteceu na AppSec USA foi o seguinte: o Rafael Loss, eles criaram um debate para falar sobre como testar de maneira automatizada, com mais qualidade e mais rápida. Ou seja, o debate tinha o propósito de como identificar mais problemas de maneira automatizada em menos tempo. Aí ele fez um questionamento: de que adianta eu buscar mais falhas se eu não consigo lidar com as falhas que eu tenho hoje? Então, por que eu vou testar mais rápido, mais coisa, se hoje, como eu testo, eu já não consigo lidar com esses problemas? E é uma questão bastante interessante, porque é exatamente isso que acontece. Tem muita coisa sendo feita na parte de teste, na parte de identificar problemas. Agora, o pessoal custa a trabalhar para lidar com essas falhas. Ou seja, como fazer direito, né? Daí vem o título da palestra. Só para a gente ver os números aqui, é aquilo, testar, muita gente testa. Agora, o que está sendo feito com essas vulnerabilidades identificadas? Tem uns números aqui do último report da White Hat, que apresenta algumas estatísticas, e os números são, do meu ponto de vista, bastante esclarecedores. Por quê? Olha a quantidade de vulnerabilidades que foram identificadas, vulnerabilidades sérias, quanto tempo se leva para corrigir e quantas foram corrigidas. Então, esse caso aqui, por exemplo, de retail, foram identificadas 404 vulnerabilidades sérias, foram corrigidas apenas 66% e ficou quase um ano com essas vulnerabilidades expostas. Ou seja, para que testar mais rápido se eu não estou corrigindo o que eu estou identificando? Isso é nítido. Todos os relatórios que você pega de trabalhos estatísticos que apresentam esse tipo de cenário, o resultado é o mesmo. Muitas falhas, cada vez aumentando mais o número de falhas, e as pessoas não conseguem lidar com essas falhas. Então, aqui a primeira coisa que eu falo, que eu sempre digo é: Silver Bullet, só o evento. Tá? Não adianta você querer comprar uma caixinha, querer comprar uma solução mágica, querer comprar um produto A, B ou C isoladamente, que ele não vai resolver o seu problema. Tá? Então, todas as questões que a gente coloca aqui, por exemplo, o scan de vulnerabilidades, ele tem o seu papel? Tem. Dentro de toda uma estratégia, de um processo de lidar com as falhas e construir software, ele tem um papel importante. Falha de aplicação, mesmo cenário. O falha de aplicação sozinho não resolve o problema, porém, ele pode ser parte de uma estratégia de segurança e ele vai ter o seu papel. Por exemplo, no falha de aplicação, até eu faço sempre esse comentário, que não adianta você ter só o falha de aplicação com uma aplicação vulnerável, porque vai existir bypass, tem período de exposição, uma configuração adequada. Existem N cenários que podem levar a comprometer uma aplicação, mesmo protegida pelo WAF. Então, o que você tem que fazer? Investir também na identificação das falhas e na correção e colocar o WAF como complemento. Scan de vulnerabilidade, mesmo cenário. Os scans de vulnerabilidade ainda existe bastante dificuldade técnica na identificação das falhas. A diferença de um trabalho bem feito, com uma análise manual, com suporte das ferramentas certas, para um scanner, é muito grande. E tem um outro cenário talvez mais preocupante, que é a quantidade de informação que isso gera. Eu já tive a oportunidade de pegar relatório de scan de vulnerabilidade com mais de 5.000 páginas. Quem vai lidar com isso?
E aí tem, né, por exemplo, dessas 5.000 páginas, 3.000 são falando de flag, de cookie, falhas menos sérias do ponto de vista de quando você está lidando com uma aplicação crítica, por exemplo. E aquela real vulnerabilidade, por exemplo, um SQL injection, uma falha de lógica que está comprometendo financeiramente, possibilitando uma fraude, o scan não pegou. Então, sozinho, ele também não é a solução. Lógico, tem um cenário onde ele é importante, a gente vai discutir um pouquinho para frente, mas a mensagem é, isoladamente, nada resolve. Outro problema que eu identifico bastante nos treinamentos. Os treinamentos são fundamentais para que você desenvolva software com mais qualidade e com mais segurança. Só que a maioria dos treinamentos, ele acaba mostrando problema, ou seja, ele vai lá, o cara faz um show pirotécnico, né? Explora SQL injection, explora cross-site scripting, fala de um monte de problemas e depois, um slide, ele fala, olha, é só codificar a saída e validar a entrada que cross-site scripting acabou. Só que, quem já passou por um tipo de situação dessa, já identificou isso? É simples assim? Vocês já passaram por um processo de testar uma vulnerabilidade, reportar essa vulnerabilidade e depois no reteste você vê que não foi corrigida adequadamente? Eu vejo muito isso, acontece muito esse cenário comigo. Por quê? Os programadores muitas vezes não estão aptos a corrigir aquela falha daquela maneira. E aí a gente acaba entrando em outro erro, que é a história de o cara de segurança faz comentários do tipo, o pessoal, os programadores não aprenderam ainda a lidar com SQL injection, uma falha de anos que existe. Não é isso. O problema é um pouquinho maior. Por quê? Para se lidar com as falhas de segurança de maneira adequada, o programador tem que entender outros cenários, outras características. Não é um simples validar a entrada e codificar a saída. Não, você tem que tomar uma série de cuidados, ele tem que entender como é que funciona a falha corretamente, ele tem que ter a visão de como fazer aquele código ficar mais robusto e não ser comprometido pelaquela falha. Ou seja, tem uma série de coisas aí que você precisa apresentar para o programador, porque não faz parte do dia a dia dele. Não é parte do skill dele. Ele pode ser um excelente programador, só que em determinados cenários ele não sabe lidar porque ele não foi apresentado aquele cenário. E aí que eu falo, né, o que a gente chama de rever conceitos, né? A gente precisa pensar de uma outra maneira. Não é simplesmente contratar o teste, mandar corrigir. Muitos nem fazem reteste. É comum também nem retestar a aplicação para ver se aquela falha foi corrigida. E quando se faz o reteste, é preciso identificar se ela foi corrigida adequadamente. Então, o que eu falo aqui de fazer direito, isso aqui até do Aberdeen Group, ele tem um paper, e ele apresenta esse gráfico que é como você deve lidar com essa questão de segurança de software, ou seja, que a gente começa a falar de fazer direito, né? Primeiro ponto que a gente já vê, segurança de software não depende exclusivamente de código. Tá? Depende de infraestrutura, depende de operação, depende de processo, depende de uma série de coisas. Tá? Inclusive que o software seja bem desenvolvido, né? Porque também tem esse problema, né? Tem software que não tem problema de segurança, ele simplesmente não é um bom software. Né? Então, primeira parte de hardware, de operação, cenários como você vai lá, faz uma revisão de código, consegue lidar ali com todos os problemas que um código pode apresentar, aquela aplicação é colocada em produção, uma flag que não foi configurada no servidor de aplicação, ela é comprometida. Então, o contexto é muito maior. Aí a gente entra na parte de desenvolvimento. Tá? Aquela outra máxima que todo mundo tem o hábito de... todo mundo não, mas generalizando para apresentar o cenário, desenvolve e depois lá no final do projeto deixa alguns dias, deixa um esforço para testar. Só que, quando a gente fala de segurança de código, segurança de aplicação, a gente deve lidar com isso desde o começo. Ou seja, se o software nascer com problema de arquitetura, não adianta você revisar ele no final. Ele vai ter um problema de arquitetura que muitas vezes inviabiliza a sua correção.
evita que você possa investir, e às vezes até questão de investimento, né? Por exemplo, eu vou lá, testo uma aplicação, identifico umas falhas, chega lá no final, apresento o relatório para a área, ela me vem com 2 cenários. Primeiro, é muito caro para corrigir. Segundo, leva muito tempo. Eu já tenho ali um go live daquela aplicação programado. Então, ou seja, qual é a decisão que muitos tomam? Vai para a produção. Ou colocam falha de aplicação. Ou seja, começam a tomar ações não adequadas, mas necessárias, porque em algum momento ele pecou. Então, quando a gente fala de segurança de software, a gente vai ter que falar desde o início. Na parte de análise, fazer uma análise de risco, uma modelagem de ameaça. O design do software tem que ser adequadamente feito. Implementação. A parte de teste, por exemplo, code review, já pode ser feito durante o processo de desenvolvimento de software. E não lá no final só. Parte de teste. O programador que vai desenvolvendo, ele pode também pensar já nos testes. Então, tem N cenários que devem ser feitos durante o desenvolvimento de software. Eu não estou nem falando aqui de um assessment pós-desenvolvimento, estou falando durante o desenvolvimento. E depois que a gente faz esse desenvolvimento, que ele segue ali todos os ciclos e todas as fases, tomando devidos cuidados, aí no final eu começo a chamar de revisão final de segurança de software. Ou seja, aqui sim é aquela validação para checar se tudo aquilo que foi planejado, por exemplo, lá na parte, quando eu especifiquei o software, que eu fiz uma modelagem de ameaças, identifiquei que aquele software precisava, por exemplo, de criptografia ou tunelar alguma comunicação, lá no final eu vou rever se tudo foi feito. Ou seja, foi desenvolvido como planejado. Parte de Vulnerability Scan. Existem N cenários onde o scan pode ser útil. O que mais me agrada é dentro de um processo de integração contínua. Ou seja, eu vou lá, desenvolvo o software, vou tomando uma série de cuidados. No final, quando eu faço o deploy, no processo eu starto ali uma checagem, vamos chamar não gosto de usar básica, mas uma checagem para ter ali, no mínimo, imediatamente uma visão se aquele software foi adequadamente testado ou não. Ou seja, eu ganho escala. Tá? O papel do scan é esse. O papel do scan não é ser a bala de prata para identificar a falha de segurança. O papel do scan é fazer o quê? Ganhar escala. Testar o máximo possível, né, mais rápido, sem que eu tenha ali que investir muitos recursos e muito tempo também. E os pentests, né? São coisas distintas. Scan de vulnerabilidade, auditoria de código e os pentests. Tá? Pentest também, o cenário que a gente vê muito é, eu quero um pentest. Só que ele vai lá e coloca uma série de restrições. Eu quero um pentest, mas não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Ou seja, ele está ali restringindo o potencial que um tipo de teste teria. Tá? E aí no final, após todo o desenvolvimento, a gente tem ali o FAR de aplicação para complementar uma estratégia, ou seja, para fazer parte da segurança de software, que é o que a gente chama de SDLC. Né? Ou seja, isso é fazer software seguro. SDLC não é aquele manual que você mostra para o auditor quando ele vai te pedir. O SDLC não é um documento único, não é um book. O SDLC é todas as atividades que você faz para garantir que o software vai chegar com mais segurança no final, na entrega. E aqui, o que eu considero o fazer direito? Né? Primeira coisa, evangelizar. Por que evangelizar? Evangelizar no sentido de conscientizar as pessoas que estão consumindo aquele software. Por quê? Se você não faz esse tipo de ação, você não envolve as pessoas, não envolve os clientes, você acaba tendo qual problema? Vai levar mais tempo, eu não tenho dinheiro para investir em segurança, eu quero que desenvolva código. Ou seja, ele começa a não ver ali a necessidade de investir tempo e, consequentemente, dinheiro para fazer aquilo com mais segurança. Treinar. E treinar é no começo, pessoal. Não vai testar para depois treinar. Eu acho que treinamento é
o início de tudo, ou seja, mas é um treinamento de verdade, ou seja, aquele treinamento que você vai apresentar as falhas e você vai discutir código. Ou seja, senta aqui, programador, que eu vou discutir código. Como é que você corrige isso em determinada linguagem? Ou seja, discutir cenários onde o programador veja como pode ser feito. E não apenas apresentar os problemas. O terceiro caso. Por que eu chamo de estruturar uma SDL? Porque, como eu falei, para mim, o SDL não é um documento. Toma aqui um book e eu vou para casa. O SDL é pegar o processo de desenvolvimento de software e inserir atividades, inserir características para garantir a segurança. Ou seja, revisão de código, estabelecer requisitos. Olha, tudo que é código sensível, dados sensíveis tem que ser com SSL. Ou seja, especificar tudo isso dentro do seu desenvolvimento de software. Depois, invista na operação. Por que isso, invista na operação? Porque segurança de software é uma atividade contínua, não é uma atividade pontual. Não vou citar chavões, né? Não é um produto, é um processo, né? Mas a gente sabe que é assim que funciona. É um investimento contínuo, ou seja, continuamente você vai ter que ficar ali tomando algumas ações para que o software seja seguro, né? E fazer um hardening do ambiente, fazer um deploy com toda a qualidade é fundamental para isso. Os testes. Insira atividades de teste, checagem, durante o desenvolvimento. Ou seja, o seu programador ele não precisa ser um especialista que vai fazer a validação final. Porém, ele já deve ter ali pelo menos algumas ferramentas ou alguns recursos que ele possa ir checando o software que ele desenvolve. Para evitar que chegue no final e alguém diga para ele, olha, amigão, esse software que você levou aí 2 anos para desenvolver, volta e faz de novo porque está com uma série de problemas. Gestão de vulnerabilidades. Aqui também eu vejo um equívoco grande. Gestão de vulnerabilidade não é scan de vulnerabilidade. Tá? Gestão de vulnerabilidade é o processo que você faz para lidar com as falhas. Ou seja, como eu estou tratando, feedback das falhas que eu estou tratando, ou seja, resolver a coisa, acompanhar aquele desenvolvimento. Porque eu também vejo muito, eu tenho gestão de vulnerabilidade, tenho uma ferramenta? Não é esse o caso, tá? Existe ferramenta de suporte. Agora, a gestão de vulnerabilidade é o processo. Durante o desenvolvimento, já fazer ali validações. A história, eu gosto muito da integração contínua, vou repetir mais uma vez. A integração contínua vai garantir que lá no momento do deploy você já faz algumas checagens, verificações, para ver se aquele código é um código confiável, é um bom código, né? Se ele não quebra, se ele não tem outros problemas. Porque também uma questão que leva a falha de software é código mal desenvolvido. Ou seja, eu ainda não consigo entender como tem alguns frameworks que fornecem uma série de recursos. Tá? Eles fornecem codificação de saída, gestão de sessão, todos os recursos para que você desenvolva um bom software, mas quem desenvolve usa errado o framework, não conhece o framework e acaba fazendo o quê? Cometendo falhas. Então o programador cria falha. Não é a linguagem que é mais vulnerável ou menos vulnerável. Né? Eu já vi, por exemplo, alguns cenários onde as empresas fizeram uma matriz. Pegaram lá quantas falhas saiu para o PHP, quantas falhas saiu para o Java. E começaram a adotar aquela linguagem seguindo alguns critérios, seguindo essa matriz. O que eu acho disso? Eu acho um equívoco. Porque eu acho que um bom código vai sair da linguagem que o programador domina, que ele realmente programa e não utiliza a linguagem. Né? Utilizar a linguagem é uma coisa, programar de verdade é outra. Aqui, como eu comentei com vocês, o AF também tem um papel importante nesse cenário de segurança de software. Por quê? Depois que eu identifiquei falhas, que eu corrigi as falhas, chega em determinado momento que eu posso ter desde uma janela de exposição muito grande para conseguir corrigir aquele código, ou até muitas vezes código legado, alguns outros cenários onde eu não consigo corrigir no prazo. Tá? Eu vou precisar fazer o quê?
eu vou precisar tomar uma solução de contorno, né? Ou seja, e aí o AF pode ser bastante interessante. Você pode ir lá, colocar ali fazer um virtual patching, lidar com uma determinada configuração para evitar que aquela falha que você conhece e que você já viu como pode ser corrigida, você vai lá no AF e configura. Porque o AF também não é aquela caixinha que você espeta na rede, aperta o play e deixa rodando. Não, ele tem muito ajuste, tem muita coisa que você precisa fazer para que ele traga o resultado esperado. Melhoria contínua, né? Aquela velha história, por exemplo, eu tenho que sempre estar avaliando o que eu estou fazendo para que eu consiga estabelecer novas metas. Ou seja, eu vou lá, vou começar a investir no processo de desenvolvimento de software para aumentar o nível de segurança, mas eu tenho que criar alguns indicadores, algumas métricas para saber se eu estou fazendo certo, se eu estou indo para o caminho certo. E isso vai me trazer melhoria contínua, porque eu identifico o que eu estou fazendo agora e vou colocando novas ações. Eu tive um caso, por exemplo, nós temos um caso, né? A casa de ferreiro, o espeto não é de pau, mas a gente sabe também das dificuldades, né? A gente tem lá algum desenvolvimento interno e a gente começou a mexer para implementar a integração contínua. Subir lá um Jenkins e começar a fazer algumas checagens. Aí, primeira coisa que os programadores já falam, não, mas vai dar muito trabalho, porque eu vou ter que escrever teste, a gente não começou assim, hoje vai ser mais difícil. Assim, tudo bem, entendo o esforço aí no começo para que você consiga chegar nessa melhor prática, porém, dê alguns passos, né? Faça algo. Da integração contínua, o que eu já consigo fazer? E vai evoluindo, ou seja, eu faço uma coisa hoje, amanhã eu já faço outra e vou acompanhando isso para ver aonde eu chego, né? Então, isso aqui, pessoal, é o que eu chamo de fazer direito. Ou seja, a gente viu que tem uma série de atividades, uma série de práticas que devem ser seguidas. Não tem uma ferramenta, não tem um recurso que você vai colocar e ele vai garantir a segurança de software. Tá? Não é uma ferramenta de auditoria de código sozinha, não é um scan, não é um AF, não é contratar um pentest, não, tem uma série de coisas que você tem que fazer. E aí, para também aqui abordar um ponto, né? Nós não tínhamos uma norma, para quem gosta de ISOs, né, gosta de padrões internacionais, nós não tínhamos essa norma. A ISO 15408 nunca foi essa norma. Como muita gente acredita, você pega trabalhos direto com citações a 15408. Ela nunca foi. Common Criteria não é nada relacionado à segurança no processo de desenvolvimento de software. Agora, foi lançado aí a primeira versão da série, que é uma norma específica para Application Security. Então, aqui você vai ter referência a um SDL, ou seja, um Secure Development Lifecycle. Você vai ter referência à gestão de vulnerabilidade, referência a controles, que tipos de controle eu preciso ter no meu software. Ou seja, todo um ciclo para que você faça ali como se fosse um sistema de gestão de segurança da informação, que é 27001, aqui vai ter um sistema de gestão para garantir a segurança de software. Tá. E para concluir, eu quero citar aqui o David Leblanc, que ele fala, em poucas palavras ele diz, não existe mágica. Para você ter bom software confiável, tem muita coisa para ser feita. Tá? E principalmente pessoas. Né? Ter a pessoa certa desenvolvendo, a pessoa certa checando, vai fazer que você tenha aí, no final, uma segurança de software mais adequada. Pessoal, obrigado. Fico à disposição para perguntas.